Olá, eu sou Lucimar Monteiro, contadora de história. A história de hoje é sobre Gideão. Este homem, ele foi usado por Deus para libertar o seu povo da mão dos inimigos, o povo israelita. A história vocês vão encontrar em Juízes, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. A história de Gideão começa assim. O povo de Israel logo se esqueceu de Deus e do modo como ele os tinha ajudado nas dificuldades. Mas, em pouco tempo, eles já estavam enlouquecidos de medo por causa de um novo tipo de inimigo. Esses inimigos, os medianitas, não atacavam as pessoas, atacavam a terra. Sabendo disso, os israelitas se escondiam em cavernas, esconderijos, nas montanhas, até que os terríveis invasores tivessem ido embora. Quando eles voltavam, encontravam os campos vazios. Não havia, pois, comida para alimentá-los durante os meses vindouros do inverno. Eles sabiam que na colheita seguinte aconteceria a mesma coisa. Após 7 anos, os israelitas estavam desesperados. Quando já não podiam fazer mais nada, pediram ajuda de Deus. Gideão, da tribo de Manassés, tinha tanto medo dos invasores medianitas quanto todos em Israel. Mas ele havia pensado num jeito de guardar um pouco da colheita. Ele se escondeu numa cavidade de rocha onde normalmente as uvas eram pisadas. Ali, longe das vistas dos outros, ele bateu o pouco trigo que tinha conseguido colher. De repente, ao levantar os olhos daquele trabalho, ele viu um estranho. Deus está com você, homem corajoso e forte, disse o visitante. Então, para surpresa de Gideão, ele continuou. Eu o estou enviando com toda a sua força para libertar Israel dos medianitas. Gideão ficou surpreso, pois ele não era nenhum herói. E perguntou: como posso libertar Israel? Com a minha ajuda, respondeu o estranho. Eu estarei ao seu lado e você esmagará os grupos inimigos facilmente. Antes que seu visitante pudesse lhe dizer mais alguma coisa, Gideão implorou: por favor, espere enquanto eu vou buscar algum alimento para você. Ele queria uma prova de que a mensagem do estranho realmente vinha de Deus. Eu ficarei aqui até que você volte, prometeu o estranho. Gideão foi correndo até a sua casa e voltou carregando uma cesta com carne e pão e uma panela com caldo. Seu visitante disse: coloque a carne e o pão sobre esta pedra e depois derrame o caldo por cima. Gideão fez como ele mandou. O estranho tocou a comida com a sua vara. No mesmo instante, uma chama saiu da pedra e queimou a comida. Se o Senhor me escolheu para libertar Israel, por favor, me dê um sinal. Hoje à noite
eu colocarei lã no lugar onde trituramos o trigo. Se amanhã de manhã a lã estiver molhada de orvalho e o chão debaixo dela seco, eu saberei que o Senhor me chamou. Na manhã seguinte, a lã de Gideão estava tão molhada que ele pôde, depois de espremê-la, encher do orvalho uma tigela. No entanto, o chão onde ele colocara a lã estava seco. Mesmo assim, Gideão ainda não tinha certeza. Talvez tivesse sido por acaso. Por favor, não fique bravo, Deus, orou ele. Mostre-me mais uma vez que o Senhor vai me ajudar para liderar Israel. Desta vez, por favor, que o chão ao redor da minha lã esteja molhado e a lã seca. Deus não ficou bravo. Ele compreendeu as preocupações e os medos de Gideão. Na manhã seguinte, realmente, a lã estava fofa e seca, mas o chão estava encharcado de orvalho. Então Gideão teve certeza de que Deus o chamava para libertar Israel dos medianitas. Gideão ficou surpreso com a primeira coisa que Deus lhe pediu para fazer. Não tinha nada a ver com a organização de um exército para lutar contra Midian. Era algo muito mais importante. As pessoas que viviam na cidade de Gideão tinham copiado os cananeus em seus cultos a Baal. Gideão, disse Deus, você deve começar derrubando aquele altar a Baal e cortando as árvores sagradas dedicadas à deusa. Depois, construa em seu lugar um altar bom e forte para mim. Gideão decidiu obedecer a Deus. Ele queria fazer os israelitas de volta à verdadeira adoração a Deus, bem como libertá-lo dos seus inimigos. Mas ele sentia medo, pois sabia que as pessoas da cidade ficariam muito bravas. Elas teriam certeza de que algo terrível lhes aconteceria se o altar de Baal fosse destruído. Acreditavam que os Baais eram fortes e poderosos na terra. Por isso, Gideão decidiu fazer o que Deus lhe ordenara durante a noite, quando ninguém o pudesse ver. Ele chamou 10 de seus empregados para ajudá-lo. Primeiro, destruir o altar de Baal. Depois, derrubar as árvores. E construir um altar firme e forte a Deus no mesmo lugar. Antes de amanhecer, voltaram silenciosamente para casa. Mas segredo, conhecido por 10 homens, não continua a ser segredo por muito tempo. Logo todos sabiam o que tinha acontecido e quem era o responsável. Naquela manhã, as pessoas da cidade foram bater à porta de Joás, o pai de Gideão. E disseram, gritando, traga seu filho Gideão para fora, nós vamos matá-lo por causa do que ele fez. O que quer que Joás tenha pensado antes, naquele instante ele falou com coragem, por Gideão e por Deus. Vocês estão defendendo Baal? Perguntou ele. Se ele for realmente um Deus, poderá se defender sozinho. O altar dele foi destruído, que ele
venha punir meu filho se ele puder. A coragem de Gideão e sua confiança em Deus estava começando a contagiar. Logo, ele mostraria a todo o povo de Israel o que Deus podia fazer. Nós vamos dar uma parada, porque a história de Gideão ela é um pouco longa, mas no próximo vídeo nós vamos continuar contando a história de Gideão e o que ele fez e o que Deus fez também através dele. Se você gostou da minha história, né? Inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha e aperte no sino para que você seja notificado no próximo vídeo que eu vou colocar. Todas as semanas eu coloco um vídeo. Eu agradeço a vocês e até mais. Até breve.